continuar então o que acontece dentro da França e com Napoleão Bonaparte e a França napoleônica, mas antes precisamos olhar um momento as implicações internacionais da Revolução Francesa. Nós já discutimos como a fuga dos nobres para as várias cortes da Europa disseminou uma onda de medo e de ódio à Revolução Francesa entre os conservadores, de esperança entre massas de povos oprimidos, que a Revolução Francesa, derrotando seus inimigos estrangeiros, começou a espalhar, estabelecer regimes revolucionários nos países vizinhos à França, Bélgica, Holanda, Suíça, Itália, etc. Em outras palavras, mais a França se fortalece, mais ela vai desequilibrar o equilíbrio das forças dentro da Europa. Então, vocês podem melhor entender ainda como a Revolução Francesa, então, está definitivamente quebrando o frágil equilíbrio dos anciãos regimes na Europa. E na realidade, então, e para entender tudo isto, você precisa ter em mente que temos duas guerras que se travam paralelamente. Por um lado, nós temos a França como país contra outros países. Certos destes países são conquistados na França, incorporados, se tornam aliados, satélites da França, outros se mantêm inimigos. Então, este é o nível internacional. Mas, por outro lado, você tem em cada país uma briga, às vezes violenta, entre aqueles que apoiam os princípios da Revolução Francesa, que são como jacobinos, mas em Polônia ou em Holanda, etc., e aqueles que se opõem. Então, como a Revolução Francesa, em primeiro lugar, é dentro da França uma guerra civil entre as forças pró-revolução e as forças anti-revolução, do mesmo jeito, você tem em todos os países da Europa também uma guerra civil entre forças pró- e anti-revolucionárias. Então, podemos quase falar de uma guerra civil internacional. Sim? Em cada país você tem também pensadores intelectuais, pessoas que se movem na esfera pública e que enunciam suas ideias relativas à Revolução Francesa. Desta maneira, então, você tem, por exemplo, um Edmund Burke, na Inglaterra, que vai se tornar um pensador que vai rejeitar a Revolução, o próprio princípio da Revolução, e com sua ideologia antirrevolucionária vai fundar, vai constituir o que hoje nós temos como conservadorismo. O movimento conservador de hoje tem como seu fundador Edmund Burke. Outros aqui na lista, mas tem muito mais em vários países da Europa, nos Estados Unidos, etc., também na América Latina, são mais pró-revolução. Tom Paine, Rights of Man, foi um propagandista dos princípios dos direitos civis e humanos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mary Wollstonecraft, que morreu muito jovem, foi a fundadora do feminismo moderno. Ela que, inspirada pela Revolução Francesa, expandiu os direitos da emancipação não só aos homens, mas também às mulheres, que na época foi extremamente progressista. Ela é uma das mais importantes fundadoras do feminismo moderno. Immanuel Kant, prussiano, filósofo em Königsberg, Kaliningrad de hoje, que aplaudiu a Revolução Francesa como o começo de uma nova confederação de povos que ele chamava a Liga das Nações e que já assim mentalizou, que já imaginou a Liga das Nações e a ONU de hoje. E muito mais. E desta maneira podemos ver em vários países da Europa um outro equilíbrio das forças. Caso muito importante a Inglaterra. Também a Inglaterra foi talvez o único país da Europa mais avançado social e economicamente do que a França. Já tiveram antes sua revolução. Então é mais liberal, ali direito de expressão, parlamento, etc., tudo já existe.
Mas tem também na Inglaterra a Revolução Industrial, que exatamente está começando nestes anos. E a Revolução Industrial vai tornar muito miserável a vida dos trabalhadores nas minas, nas fábricas, etc. Então começam já a brotar as primeiras formas de auto-organização do movimento trabalhista, que automaticamente vai simpatizar com a Revolução Francesa. Assim, em contra-reação, as classes proprietárias na Inglaterra, tanto gentry quanto a alta burguesia, vai se solidarizar com os inimigos da Revolução. E então, na Inglaterra, a época da Revolução vai coincidir com uma forte repressão de movimentos trabalhistas jacobinos entre os trabalhadores e intelectuais ingleses. Por outro lado, em muitos países estadinhos da Alemanha, as elites simpatizam com a Revolução. Mas quando a França vai ocupar a Alemanha, vai se tornar inimigo da Áustria, então, e quando também esta ocupação vai se tornar onerosa para as populações, eventualmente a inicial simpatia e identificação com a Revolução Francesa vai se tornar numa antipatia, e esta antipatia vai nutrir e ser nutrida, por sua vez, pelo novo nacionalismo alemão. Nacionalismo de um Estado que ainda não existe, pois a Alemanha foi dividida em todos estes estadinhos após a Paz de Westfália. A mesma coisa, de certa forma, vai acontecer também na Espanha, onde também, eventualmente, a reação vai ser anti-revolucionária. Na Itália, tem muitos, Itália também dividida em vários estadinhos, tem muito mais remanescente simpatia para a Revolução, também na Holanda. E, finalmente, temos muito distante a Rússia, que é relativamente pouco afetada pela Revolução e a grande maioria da população mantém sua lealdade ao sistema czarista. Obviamente, longo prazo vamos ter a Revolução Russa, mas isto, mais de um século no futuro, ninguém podia, na época, sonhar disto. Próximo. Sim. Então, isto é o que eu disse, guerra normal ao lado de guerra entre sistemas que não podem coexistir. Então, o que vai acontecer, pois agora vamos para um lado muito mais internacional, uma fase muito mais internacional desta revolução. Com Napoleão Bonaparte no poder na França, dentro da França a revolução vai se estabilizar. O novo sistema autoritário desenvolvido por Bonaparte vai ser muito menos democrático do que a Revolução Francesa da época de Robespierre e de Danton, mas vai, por outro lado, consolidar os princípios básicos da Revolução. Igualdade frente à lei, sistema de órgãos representativos, um mínimo de liberdades civis, livre caminho para o desenvolvimento capitalista e várias outras coisas que assim são fundamentais para a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte vai consolidar na França. Mas, por outro lado, ele mais importante para nós, para o segundo lado, ele vai conquistar quase toda a Europa. E onde chegam os exércitos franceses na Europa, eles vão enfrentar anciãos regimes nestes vários países. E ali, então, eles vão implantar, onde eles podem, também cópias do sistema francês. Desta maneira, espalhando os princípios da Revolução Francesa através de toda a Europa. Então, isto pode se fazer por várias maneiras. Se você tem países relativamente bem desenvolvidos, como a Holanda, a Itália do Norte, etc., a Suíça, ali em casa, na Holanda, na Suíça, etc., você encontra jacobinos de plantão, locais. E ali, então, eles vão cooperar com o conquistador francês para fazer revoluções, cópias de revoluções em cada lugar. Em países onde isto não existe, que são mais primitivos, mais atrasados, a imposição vai ser mais brutal, mas a concomitante revolta da população contra esta imposição também mais forte. É o caso da Alemanha, da Espanha, etc.
Então, eventualmente, isto é o quadro geopolítico, podemos também, fora então de todos os princípios da Revolução, etc., entender a expansão e as guerras napoleônicas como uma nova tentativa hegemônica da França. Sim? Obviamente com outra legitimação ideológica, mas é uma tentativa hegemônica. E, como você pode imaginar e provavelmente sabe, também esta tentativa vai ser derrotada. E vai ser a última tentativa hegemônica da França. E depois disto, vamos para uma Europa novamente mais equilibrada entre grandes potências, como também aconteceu no tempo do Ancien Regime. E dentro deste sistema, a França novamente vai ser um dos fatores, grande potência, ainda grande potência, mas não mais potência preponderante na Europa. Então é útil de olhar um pouco nas caras que eu coloquei aqui para seu divertimento. Então a França tem aliados e grupos intelectuais, e generais, e servidores públicos, e advogados, e pessoas, trabalhadores, várias pessoas que então se alinham ao lado da França. Tanto franceses que vão fazer carreira em Westfália, ou na Holanda, ou em Nápoles, etc., quanto pensadores ou aventureiros locais que se alinham ao lado da França. Não são tantos. Muito entre o povo inicialmente aplaudiu a França e a França vai gradativamente, paulatinamente perder esta simpatia. Mas entre as elites, a maioria não aplaude a França, pois elas são aristocracias. Mas tem uma exceção que são os poloneses. Pois os poloneses, se vocês se lembram, estão na época das partilhas da Polônia, eles estão perdendo seu poder. Perdem porque, entre outras coisas, a Polônia não tem uma boa constituição, tem uma aristocracia extremamente egoísta, um sistema que não pode se manter, e então a Polônia vai ser partilhada entre a Áustria, a Rússia, Prússia e nada mais. No último momento, em 95, então, temos uma revolução na Polônia, mas é tarde demais. E esta revolução é uma revolução pró-francesa, mas não mais vai dar certo. Até a França de Napoleão Bonaparte conquistar, entre suas conquistas também a Polônia e estabelecer ali um sistema de uma Polônia satélite da França, mas meio independente, que se chama o Grão-Ducado de Varsóvia. Ali um dos heróis é Józef Poniatowski, pró-francês. Pode ver ali alguns heróis franceses. Joaquim Murat, que vai se tornar a Napoleão Bonaparte, após as conquistas, vai colocar seus familiares e seus amigos como líderes dos vários países conquistados, ou libertados, entre aspas, e assim Murat vai ser o governador de Nápoles, até ser fuzilado. Ou olha para o Marechal Ney, um dos grandes generais de Napoleão Bonaparte, também fuzilado após a derrota de Napoleão Bonaparte. Aqui, Maria Walewska, uma das amantes de Napoleão Bonaparte em Polônia, novamente Greta Garbo, obviamente. E Charles Boyer, bom, são filmes antes da Segunda Guerra, mas... Ok, e então olha um pouco estas caras, próxima. E agora os inimigos. E você pode ver já na maneira como eles olham, como eles aparecem, a diferença de maneira de pensar. Aqui Duke of Wellington, o grande general inglês, ultraconservador, que vai derrotar Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, 1815. Frederico Guilherme de Hohenzollern, ele ainda parece o mais jovem e vivaz de todos. Schwarzenberg, o líder austríaco. Este idiota, o Tsar Alexandre I de Romanov, vai ser assim representado, entre outros, por Tolstói em Paz e Guerra 100 anos depois. E você pode já ver que aqui se confrontam não só duas ideologias, mas duas maneiras de estar no mundo totalmente diferentes. E então os motivos são também variados. Sim? No caso da Áustria, a Rússia e a Prússia são as três grandes potências da Europa que inerentemente são conservadoras. Eles são antinacionais, pois eles têm impérios multinacionais. Eles são absolutistas,
baseiam no poder da nobreza, então eles não podem ser amigos de Napoleão Bonaparte. Eventualmente, Áustria e Prússia vão ser pseudo-aliados, mas sob fortíssima pressão. No caso da Inglaterra, então, é diferente. Teoricamente, a Inglaterra poderia ser amigo de Napoleão Bonaparte. É só que por motivos de competição econômica e comercial, que isto é impossível, então a Inglaterra vai se juntar aos inimigos de Napoleão Bonaparte. Então agora vamos para estas guerras revolucionárias e já podemos falar de guerra total. A palavra guerra total é algo que se aplica mais à Primeira e depois à Segunda Guerra Mundial, e quer dizer que numa guerra não são os exércitos que se enfrentam, como sociedades inteiras são mobilizadas para se enfrentar, e geralmente uma guerra total também termina com a destruição total da sociedade derrotada. Sim? E certamente as guerras napoleônicas custaram muito mais mortos do que guerras anteriores, pois, como eu disse, o exército francês vai assim, se gonflar enormemente pela levée en masse, mas eventualmente a Prússia e a Rússia e os outros vão copiar e então vão ser mega exércitos, não tão grandes como na Primeira Guerra, mas já muito maiores do que qualquer guerra anterior no mundo, que vão se enfrentar. Então, em geral, você pode ver aqui também que a guerra se dupla também numa guerra ideológica, com charges, com panfletas, etc. Então, Napoleão Bonaparte, com seu chapéu, etc., se torna uma figura popular para várias charges pró e contra. Então, aqui você pode ver como ele está colocando o fogo em toda a Europa e até os soldados estão chorando para isto. É provavelmente algo em inglês, não posso bem ler. Bom, mas então, é uma série de guerras que são, assim, entre as guerras você tem pausas, e então tem uma nova coalizão, mas é basicamente a França com aliados contra os inimigos da França, e isto continua desde 92, com algumas pausas, até a derrota definitiva da França em 1815 com a Batalha de Waterloo. E, em geral, pelo menos até 12, é a França que é vencedora e derrota os inimigos. São várias causas. Napoleão Bonaparte é um gênio militar, mas ele tem também soldados muito melhores e, particularmente, ele também incorpora um novo programa social, econômico, político que chama a simpatia inicial de muitos outros povos. Então, na Terra você pode ver uma expansão da influência francesa. Mas as batalhas não só se desdobram na terra, como também nos mares. E ali, então, a marinha francesa, também expandida desde a época da Guerra das Coalizões em meados do século XVIII, a marinha francesa enfrenta a marinha britânica. E ali, por bastante tempo, eles se equilibram. Até a Batalha de Trafalgar, em 1806, quando os ingleses destroem a marinha francesa. E então você tem uma situação da França predominante no continente e a Inglaterra é predominante nos mares, e eles se equilibram. E isto então produz um impasse, pois por um lado a França não tem a força para invadir a própria Inglaterra, desta maneira mantendo vivo um polo de oposição a Napoleão Bonaparte, mas por outro lado os próprios ingleses não têm as forças para invadir o continente e ali derrotar Napoleão Bonaparte. Então a guerra continua, sim? Esta guerra continua, e eu preciso também dizer que a guerra é uma guerra mundial, deste tipo que a Grã-Bretanha, como dominadora dos mares, vai ocupar as colônias de seus inimigos, que são antes a Holanda, que a Holanda vai ser em 95 ocupada pela França e se torna a República Batava pró-francesa. Então a Inglaterra vai conquistar Sri Lanka, Indonésia, Cabo do Sul, da África, etc. E depois, um pouco depois, a Inglaterra também vai conquistar as colônias francesas, na Índia, na África, Dakar, Senegal de hoje e vários outros lugares.
E então isto vai ser importantíssimo, não só para as próprias colônias, mas também para as metrópoles, pois a França vai ser asfixiada, ela fora dependente da importação de produtos coloniais, mas não mais tem, eventualmente, o acesso a produtos coloniais. Então a guerra militar e naval vai também se duplar de uma guerra econômica, com o bloqueio continental, e vamos falar disto. Próximo. Ok. Então, primeira coalizão, para lembrar, então, a França vai derrotar os inimigos Prússia, Áustria, depois Rússia, e fazendo isto ainda antes de Napoleão Bonaparte. Então, um pequeno passo para trás, a França vai, nos anos 90, durante a época da Robespierre e depois do Diretório, vai conquistar os Países Baixos meridionais austríacos na época, depois vai conquistar a República Holandesa, vai conquistar a Suíça, conquistar as várias partes da Itália, então está se expandindo. Um pouco depois também vai conquistar a Espanha. Então, onde a França, com seus exércitos, vem, ali, como estas são zonas relativamente avançadas da Europa Ocidental, eles vão se alinhar com forças indígenas pró-revolucionárias, progressistas, burguesas. E se estabelecem repúblicas que derrotam então as velhas monarquias absolutistas anteriores. Assim, na Holanda você vai ter a República Batava, a Suíça vai se transformar na chamada República Helvética, a Itália vai ter a República Cisalpina, que é a Itália do Norte, a República Romana, ainda não uma Itália unificada, isto ainda não existe. No sul, zona de Nápoles, a República Partenópica, não sei, muito difícil para pronunciar, ok. E desta maneira, então, a França está expandindo sua esfera de poder. Estes são supostamente países independentes, mas praticamente são satélites da França revolucionária. Próxima. Bom, e então isto vai profundamente irritar, obviamente, os inimigos da França. É aí que você tem, nos últimos anos do século XVIII, esta tentativa de reconquistar, onde Prússia e Áustria vão ser reforçadas pela Rússia. A Rússia tem um mega exército com o excelente general Suvorov e tentam reconquistar Itália e Suíça. E isto no último momento é Napoleão Bonaparte que vai salvar a República Francesa e a Revolução e se torna com isto herói popular entre muitos franceses. Sim? Aí ele tem uma ideia, ele diz, bom, como a nossa Revolução é universal, pois a ideia da Revolução Francesa vai ter algo nacionalista, mas inicialmente também tem ideias que têm um valor universal. Liberdade para todos os povos, igualdade entre todos os cidadãos do mundo, fraternidade é para toda a humanidade, sim? Então ele diz, bom, e nós temos aqui na Índia uma grande briga com os ingleses, é a luta pelo poder do subcontinente indiano. E entre eles está este Império Otomano. Eu vou conquistar o Império Otomano e vou para a Índia para ali caçar os ingleses e isto vai ser um golpe a favor da Revolução. Esta é a ideia atrás a campanha egípcia muito conhecida e muito importante de 99. Então, Napoleão Bonaparte chega realmente no Egito, derrota ali o exército dos mamelucos na Batalha das Pirâmides, onde ele famosamente exorta seus soldados franceses. Aqui, 40 séculos de história estão olhando como vocês vão libertar, blá, 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 blá. Ok. Ele vai para o que hoje é Israel, aqui tem uma epidemia de peste, mas mais importante, ali também, no Mediterrâneo Oriental, vem a marinha inglesa e salva a situação para os otomanos e para os ingleses. E o admiral Nelson, o mais famoso ou infamoso admiral da marinha britânica, e então Napoleão Bonaparte consegue salvar a Revolução, mas não consegue derrotar o Império Otomano, nem chegar à Índia. Ele volta para a França, então, onde ele
chegando à França, vê que a situação ali é bastante caótica, é aí que ele faz o golpe de 18 de Brumário. Então, isto é a segunda coalizão. Okay? Agora, vamos para uma nova fase da própria Revolução Francesa. Agora, então, Napoleão Bonaparte fez seu golpe do 18 de Brumário, em 99, ele é cônsul vitalício, mas isto não é exatamente suficiente para ele, então ali começamos a ver o sonho, talvez a utopia imperial de Napoleão Bonaparte, que ele agora, conquistando mais e mais, perde de olhar um pouco os ideais progressistas da Revolução Francesa. E vai transformar a França de um consulado, uma república, num império. E com ele, como um imperador, estabelecendo uma nova dinastia, que vai, então, de certa forma, tentar de fazer amiguinhos com as outras dinastias da Europa. Só que estas outras dinastias cuspem na cara de Napoleão Bonaparte, você não é realmente um Hohenzollern, ou um Hohenstaufen, ou um Romanov, ou um Habsburgo, ou nem um Bourbon, você não conta. Sim? Então, ele é considerado como o emergente ilegítimo entre os imperadores. Ok. Então, o que Napoleão Bonaparte então faz para justificar ou para legitimar esta transformação em 1801 é um plebiscito. Plebiscito que ele ganha com 99% dos votos. Supostamente a grande maioria dos franceses aplaudem que eles finalmente têm um imperador. E, obviamente, um bom imperador como Carlos Magno deve ser coroado por um papa. Sim? Então, mas ele não vai para Roma, ele convoca o Papa, que agora também é um satélite dele, pois a França já conquistara toda a Itália. Ele convoca o Papa para ele, e o Papa precisa, então, coroar o imperador. E o Papa, então, também um famoso quadro de David, o Papa está ali com a coroa imperial nas mãos para colocar na cabeça de Napoleão Bonaparte, quando Napoleão Bonaparte, com uma gesta realmente imperial, pega a coroa e coloca na própria cabeça. É este momento que David aqui representou para você. E então, como isto se faz politicamente? Politicamente tem duas coisas. Em primeiro lugar, Napoleão Bonaparte está conquistando mais e mais terrenos. Estes terrenos são ricos e são explorados, embora esta não fosse a ideia inicial de explorar, e então adicionam prestígio e honra a ele. Ele se torna popular entre os franceses. Mas, em segundo lugar, não menos importante, ele tem um mega exército, e este exército agora é um exército meritocrático. Como diz Napoleão Bonaparte, comigo, quer dizer, diferentemente do exército do Czar e exército inglês, etc., comigo cada soldado tem em sua mochila bastão de marechal. Sim? Quer dizer, se você é um bom soldado, se você é corajoso, se você tem qualidades de liderança, de organização, você pode fazer carreira em meio ao exército. E muitos grandes generais franceses fazem isto, e então eles são napoleônicos, eles estão a favor deste novo sistema. Então, inicialmente, ele se beneficia de muita popularidade.